pessoal, vamos lá. Eu já tentei gravar 2 vezes mostrando a minha cara, mas eu acho que a minha cara está muito feia e está dando erro na gravação. Então, eu vou fazer a gravação aqui sem minha cara, tá? Ó, o primeiro exercício eu até já resolvi em sala, né? Mas vamos fazer de novo. Suponha que um pequeno corpo de massa m esteja preso na extremidade de um fio de peso desprezível, cujo comprimento é L, oscilando com pequena amplitude em um plano vertical, como mostra a figura abaixo. Esse dispositivo constitui um pêndulo simples que executa um movimento harmônico simples. Verifica-se que o corpo saindo de B, desloca-se até B', retorna a B 20 vezes a cada 10 segundos. Assinale o que for correto. A primeira afirmativa está afirmando: o período desse pêndulo é 2 segundos. Bom, vamos ver. Como ele está dizendo que ele sai de B, vem para B' e volta para B 20 vezes a cada 10 segundos, eu consigo achar o período. Período é o tempo gasto para oscilações, para o número de oscilações. Que letra horrível, mas vamos lá. O tempo, 10 segundos. O número de oscilações é 20. Simplifica um zero em cima com um zero embaixo. 1 dividido por 2 dá 0,5 segundos. Está errado. Esse aqui está errado. A frequência de oscilação do pêndulo é meio Hz. Frequência é o inverso do período, né? Então, vamos colocar aqui 1 sobre o período, a frequência. Vai ficar 1 dividido pelo que eu achei aqui, 0,5. Então, a frequência vai ser 1 por 0,5 dá 2. 2 o quê? Hertz. Aqui está dizendo meio. Está errado. Se o comprimento do fio for 4 vezes maior, o período do pêndulo será dobrado? Aí você tem que analisar a equação do período. Período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Aí, o que o exercício está dizendo? Se o comprimento do fio for 4 vezes maior, se L for maior, o período também vai ser maior, porque é diretamente proporcional. Só que o L está dentro de uma raiz, né? Então, se o L for 4 vezes maior, o período será maior, raiz quadrada do número lá dentro, que é o 4x. Então, vai ser 2x. Então, se o comprimento quadruplicar, o período só dobra. Se o comprimento for 4 vezes maior, o período será dobrado. Ok, certíssimo. Se a massa do corpo suspenso for triplicada, sua frequência ficará multiplicada por raiz de 3? Tem massa aqui na equação, gente? Não. Massa não faz nada, então está errado. Se o valor local de G for 4 vezes maior, a frequência será 2 vezes menor? Vamos analisar a mesma equação, né? Vou colocar aqui, período é 2π raiz quadrada de L sobre G. O que ele falou? Se G for 4 vezes maior, se G for maior 4 vezes, qual é a relação de G com o período? É inversamente. Se G está maior, o período fica menor. De novo, esse 4x está dentro da raiz. Tá não, Hermes, está fora. Não, está dentro da raiz, tá? Ele como se ele estivesse aqui dentro assim, ó. Ele faz parte do interior da raiz, tá? Se ele está dentro da raiz, para você colocar aqui, você tem que tirar a raiz dele. A raiz de 4 é 2. Então, o período fica 2 vezes menor. Mas perguntou foi da frequência, Hermes, não foi do período. Sim, mas eu tenho que lembrar que não tem uma equação para a frequência, tem uma equação para o período. Então, eu analiso o período, depois vem aqui. Frequência é 1 sobre o período. Se o período fica menor 2 vezes, a frequência vai ficar maior 2 vezes, porque é inversamente proporcional, né?
Se o G for 4 vezes maior, a frequência ficará 2 vezes menor. Não, ela ficará 2 vezes maior. Também está errado. Se a amplitude do pêndulo for reduzida à metade, o seu período não modifica? Se a amplitude, o que é a amplitude? A amplitude estaria associado aqui, gente, ao ângulo, ó. Esse ângulo aqui. Amplitude é o tanto que vai oscilar. Nesse caso aqui, está oscilando dessa forma, porque está tendo esse ângulo aqui. Se eu oscilar mais, por exemplo, daqui até aqui, ó, o que eu fiz? Eu mexi no ângulo aqui. Então, amplitude que ele se refere é essa abertura que o pêndulo vai ter. Será que se eu aumentar a abertura, o período vai modificar? Tem ângulo aqui na equação, gente? Tem θ aqui? Não tem. Não tem é porque ele não influencia. O seu período não modificará. Também está certo. Esse tipo de questão pede como resposta a soma dos itens corretos. Então, nesse caso aqui, seria o 0,2 mais o 32. É o 0,2 mesmo que está certo? Não, 0,4, desculpa. 0,4. E aí a resposta é 36. Beleza? Vamos para o próximo. Uma criança de massa 30 kg é colocada em um balanço cuja haste rígida tem comprimento de 2,5 metros. Então, ao invés de uma corda, ao invés de uma corrente, colocou aqui uma barra de ferro. Tá? Quando falou que ela é rígida, é porque estou pensando assim. Ela é solta de uma altura de 1 metro, acima do solo, conforme a figura abaixo. Suponha que a criança não se autoimpulsione. Aquele movimento que a gente faz quando está balançando, né, para cada vez ir mais alto, sem precisar bater o pé no chão ou alguém me empurrar. Ela não vai fazer isso. Podemos considerar o sistema criança-balanço como um pêndulo simples. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que o intervalo de tempo para a criança complete uma oscilação é de 2π segundos. Intervalo de tempo para uma oscilação é período, né, gente? Então, ele pediu para achar o período aqui. Vamos achar o período? Período de um pêndulo simples é 2π raiz quadrada de L sobre G. Vamos substituir. 2π raiz quadrada, quanto que vale o L? 2,5 metros. Quanto que vale o G? 10 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração da gravidade. 2,5 por 10 dá 0,25, tá? 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Então, o período vai ser 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes π, π segundos. Aqui está certo, ó. O período é esse. O 2. A energia potencial da criança no ponto mais alto em relação ao solo é 150? Então, quando a criança está nessa posição aqui, em relação ao solo, quanto de energia potencial ela tem? Bom, energia potencial gravitacional é mgh, certo? Qual é a massa da criança? A massa da criança é 30. Qual é o valor da gravidade? É 10. Aqui a altura que ela está do chão, 1 metro. Então, a energia potencial gravitacional vai ser 30 vezes 10, que é 300, vezes 1, 300 joules. Então, em relação ao solo, nesse ponto aqui ela tem 300 e não 150. Está errado. A velocidade da criança no ponto mais próximo do solo é menor que 4 metros por segundo? Então, em relação a mais próximo do solo, seria nesse ponto aqui, não é? Então, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos colocar aqui um referencial. Deixa eu colocar uma cor aqui, vou botar marrom. Olha só,
Vamos imaginar, então, o seguinte. Vamos imaginar aqui uma linha, tá? Como referencial, ó. Vamos imaginar uma linha aqui. Ok? Que linha que é essa? Porque quando eu expliquei o pêndulo para vocês, eu expliquei o pêndulo para vocês como sendo o ponto mais baixo o meu referencial, certo? Então, aqui é o meu referencial. Esquece essa parte aqui, isso aqui não. Para essa parte não vou fazer. Aí vai alterar, né? Porque qual seria a altura que eu estaria utilizando em relação ao ponto mais baixo da trajetória? Não é 1 metro, né? Porque 1 metro em relação ao chão. Mas em relação a esse ponto aqui, seria quanto? Se daqui até aqui tem 1,5 metro, daqui até aqui tem 1, essa distância aqui é quanto? Essa menos essa, 0,5 metros. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque para eu resolver a questão a afirmativa 04, eu tenho que lembrar que a energia potencial gravitacional nesse ponto aqui vai se transformar em energia cinética. mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Simplifica massa com massa, porque a criança daqui para cá não vai ficar mais magra nem mais gordinha, né? Então a massa é a mesma. Substituir 10. Aí, ó, a altura que eu vou usar em relação a esse ponto não é 1 metro, é 0,5 metros. V ao quadrado sobre 2. 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, que é igual a raiz V ao quadrado. V vai ser raiz quadrada de 10. Gente, raiz quadrada de 10 dá aproximadamente 3,14. Tá? Mais ou menos por aí. Vou voltar aqui. A velocidade da criança no ponto mais baixo do solo é menor que 4. Não falou igual, né? Menor que 4. 3,14 é menor do que 4. Então, aqui está certo. Se a massa da criança fosse maior, o tempo necessário para completar uma oscilação diminui? De novo, tem massa aqui na equação? Não. Então, está errado. Dê como resposta a soma das questões dos itens certos. 1 e 4. 0,1 mais 0,4. Eu estou colocando a resposta 0,4. Então, a resposta é 0,5. Beleza? Vamos para o próximo. A figura a seguir representa 6 pêndulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que estão oscilando no mesmo local. O pêndulo P executa uma oscilação completa em 2 segundos. Então, esse cara, executando uma oscilação em 2 segundos, está dizendo o quê? Está dizendo que o período do pêndulo P é de 2 segundos. Qual dos outros pêndulos executa uma oscilação completa em 1 segundo? Uma oscilação completa é período. Então, o que ele está perguntando é, qual dos outros pêndulos tem um período de 1 segundo? Esse ou esse? Como que eu vou responder? Bom, a equação do período é 2π raiz quadrada de L sobre G. O que está de diferente do pêndulo P para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5? Se vocês observarem, aqui tem um eixo de centímetro. 25 centímetros, 50 centímetros. Centímetro é unidade de comprimento. E se você observar bem, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que, tá exatamente aqui o 100 pegando nessa parte. Se você pegar aqui, você vai ver que o 200 está pegando nessa parte. Se você pegar o 150, ou seja, esses caras que estão aqui estão medindo o quê? O comprimento de cada pêndulo, né? O comprimento de cada pêndulo. Então, é o seguinte.
Eu vou pegar essa equação e vou analisar o quê? Então, no mesmo local, a gravidade não muda, o comprimento. Outra coisa, esse pêndulo tem 2 segundos de período. Eu quero achar o outro que tem a metade do período. Ou seja, eu estou procurando um pêndulo que vai ter um período 2 vezes menor, porque esse número aqui é 2 vezes menor do que esse, né? Então ele quer saber o seguinte: qual desses 5 caras aqui tem um período menor 2 vezes? Bom, se eu vou analisar o comprimento, se o período é menor, o comprimento tem que ser menor. Se o período tem que ser 2 vezes menor, o comprimento tem que ser o quê? Agora você tem que lembrar que nesse exercício aqui, ó, eu falei assim, o 4 está dentro da raiz. Então, para colocar aqui fora, eu tenho que tirar a raiz quadrada dele. Aí foi 2. Agora, eu estou fazendo o processo inverso. Eu tenho que pegar esse 2 e colocar dentro da raiz. Tirar da raiz, eu tiro a raiz quadrada. E levar para dentro da raiz, eu faço a operação inversa. Qual é a operação inversa de extrair a raiz quadrada? Elevar ao quadrado. Então, para trazer esse 2 aqui, eu elevo ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho que procurar um desses pêndulos que tem um comprimento menor 4 vezes. O pêndulo P tem 100. Eu tenho que procurar um que seja 4 vezes menor, ou seja, um que tenha 100 por 4, 25 centímetros. 25 centímetros está aqui, é o pêndulo 5. Resposta, letra E. Número 4. Em um sistema oscilante, massa-mola, possui uma energia mecânica igual a 1 joule, uma amplitude de oscilação de 0,5 metros e uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Portanto, a constante elástica da mola, a massa e a frequência são respectivamente iguais a quanto? Bom, olha só. Ele tem uma energia mecânica de 1 joule, né? Ele tem uma amplitude de oscilação de meio metro. O que é a amplitude de oscilação dele, gente? Eu vou pegar o carrinho e vou trazer ele para cá. Na hora que eu trago ele para cá e solto, ele começa a fazer isso aqui. A amplitude de oscilação do sistema massa-mola é essa distância aqui, ó, da posição de equilíbrio até x1. Isso aqui que é a amplitude de oscilação, que no nosso caso vai coincidir com a deformação da mola. Tá? Então, ele está oscilando aqui e a amplitude seria essa distância. A amplitude coincide com a deformação. O exercício está dizendo que a amplitude é de 0,5 metros, ou seja, a deformação da mola é 0,5 metros. A velocidade máxima, onde a velocidade desse carrinho é máxima? Em que ponto essa velocidade é máxima? No ponto 0, né? Olha lá no quadro que nós fizemos. A velocidade ela é máxima quando está passando pelo ponto 0, tanto na ida quanto na volta, né? Então, a velocidade aqui vale 2 metros por segundo. Portanto, a constante elástica, a massa e a frequência vale quanto? Bom, eu tenho aqui energia mecânica. Vamos lá para o gráfico que eu tinha feito? Ó, eu tinha feito o gráfico assim. Você tem lá o gráfico de energia em função da posição. E aí nós chegamos em 2 gráficos, não foi? Nós chegamos no gráfico da energia potencial elástica, que é assim. E chegamos no gráfico da energia cinética, que seria assim. E o que foi que eu expliquei para vocês? Eu falei para vocês que a energia mecânica ela se mantém constante, não foi? Tanto é que a reta da energia mecânica é aqui, que o sistema é conservativo. Aqui pode ter 200 Joule de energia gravitacional, de energia potencial elástica, e tem 0 de cinética.
Quando eu venho para cá, eu tenho 180 de potencial, mas vou ter 20 de cinética. Quando chegar aqui, tem 100 e 100. Então, uma vai transformando na outra. Mas a energia mecânica sempre vai ser 1. Então, nesse ponto aqui, a energia mecânica é só a elástica. Nesse ponto aqui, a energia mecânica é só a cinética. Nesse ponto aqui, a energia mecânica volta a ser só a potencial elástica. Tá bom? Então, tem que lembrar disso. Agora, vamos lá. Como que eu vou fazer para calcular a constante elástica da mola? Que equações tem constante elástica? Força elástica, que é Kx, e energia potencial elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2. Qual dessas duas que eu vou usar? Eu sei qual é o valor da força aqui? Não sei, não dá para usar. Eu consigo saber qual é o valor da energia? Consigo, porque eu sei que aqui a energia potencial elástica é máxima. Não foi isso que nós fizemos na tabela? E nesse caso, a energia potencial máxima vai valer quanto? A energia mecânica, 1 joule. A constante eu quero achar, a deformação é 0,5, eu já vou elevar ao quadrado, tá? 0,5 ao quadrado, 0,25 dividido por 2. Passo o 2 para cá, está dividindo, passa multiplicando, fica 2. O 0,25 está multiplicando, passa dividindo, então fica 0,25, que é igual a K. Divide 2 por 0,25, dá 8 newtons por metro. 8 newtons por metro, 8 newtons por metro. Ou é letra A ou é letra C. Pediu depois o quê? Massa. Quanto que vale a massa? Que equação que nós vimos que tem massa, gente? Nessa matéria, energia cinética. Mas para achar massa, eu preciso da velocidade da cinética. Eu tenho aqui, ó. Eu sei que a velocidade máxima é 2. E aonde a velocidade é máxima? Aonde a energia cinética é máxima. E quanto que vale a energia cinética máxima, nesse caso aqui? 1 joule. Então, 1 é igual a massa que eu quero achar. A velocidade, que é 2, mas é 2 ao quadrado, é 4 dividido por 2. Passo 2 para cá, passo 4 para cá. A massa vai ser 2 dividido por 4, 0,5 quilogramas. 1 quilo, 0,5. Ó, já achei a resposta. A resposta é a letra C. Mas vamos confirmar se a frequência é isso mesmo? Como que eu vou fazer para achar a frequência? Eu vou ter que achar o período primeiro. O período é 2π, raiz quadrada. É massa, né? Desculpa, é massa mola, né? Qual é a equação? O período é raiz quadrada de m sobre k. Vamos lá. 2π, raiz quadrada, massa, meio quilo, que eu achei ali. A constante elástica eu achei lá. Vou dividir 0,5 por 8. E 0,5 por 8 dá 0,0625. Ficou pequenininho. Vai. Coube. Raiz quadrada de 0,625 é 0,25. E 2 vezes 0,25 é quanto? É 0,5. Só lembrando, tá? 0,5 é a mesma coisa que meio, né? Meio π. Isso aqui é a mesma coisa que simplesmente π sobre 2, tá? Então, o período é isso. E a frequência, gente? A frequência é o inverso. Não precisa escrever não, né? Qual que é o inverso disso aqui, gente? O inverso é 2 sobre π. A frequência é isso. Cadê? 2 sobre π, certinho, letra C. Ok?
Vamos para o próximo. Em um sistema massa-mola, conforme mostra a figura, onde cai uma constante elástica, a massa é deslocada de uma distância xo, passando a oscilar. Vamos lá. Se eu trouxer essa massa para cá e soltar, ela não vai parar aqui, né? Ela vai vir para uma posição aqui equidistante do ponto O. Então, eu vou chamar aqui de x0'. Aqui, gente, vai ficar genérico, tá? Porque não foi dado número nenhum. Então, o que eu for calcular aqui vai ficar em função de x0, tá bom? Vamos lá. Em que ponto ou pontos, pode ser um ponto só, pode ser vários pontos, a energia cinética da massa é igual a 7 nonos da energia potencial do sistema. A energia cinética da massa é igual a 7 nonos da energia potencial do sistema. Vamos fazer uma recapitulação lá do primeiro ano. Eu tenho uma rampa, essa rampa tem 20 metros de altura, e eu vou pegar dois pontos dessa rampa. Eu vou pegar o ponto A e eu vou pegar um ponto B, que vai estar a 8 metros do chão. Então, eu vou pegar um ponto B que está a 8 metros do chão. E aí, eu vou pegar um corpo de massa qualquer e vou abandonar esse corpo em A partir do repouso. Como foi que nós aprendemos a resolver isso ano passado? É um sistema conservativo. Então, a energia mecânica em A, ela é igual à energia mecânica em B. Qual é a energia mecânica que tem em A? Bom, se ela estava parado, não tem cinética, não tem mola aqui, só tem altura. Então, é energia potencial gravitacional. E aqui em B? Bom, aqui em B, ela não parou aqui, ela está descendo, ela tem velocidade, então ela tem energia cinética, mas ainda está a uma altura do chão, então ela ainda tem energia potencial gravitacional, correto? E aí você resolvia, e eu peço para você, calcula a velocidade aí. E você calculava, usando isso aqui, correto? Uma situação muito parecida aqui. Eu vou pegar esse corpo, vou trazer ele até aqui. Quando esse corpo estiver nessa posição aqui, a energia mecânica dele vai ser o quê? Somente a energia potencial elástica. Quando eu soltar esse cara daqui, o que vai acontecer com essa energia potencial? Ela vai se transformar em energia cinética. Se eu pegar então aqui um ponto Y, a energia potencial elástica se transforma em energia cinética. Se chegar nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Similar a isso aqui. A energia potencial elástica vai se transformando em cinética. Nesse ponto aqui, nesse ponto que eu chamei de Y, a energia mecânica vai ser o somatório da energia cinética mais da energia potencial elástica. Tem as duas, igual acontece aqui. Ela ainda não chegou aqui no zero, onde só tem cinética, então aqui tem as duas, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui esse ponto aqui de ponto A e vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. Porque ele quer saber em que ponto ou pontos a energia cinética vale X. Então, vamos pegar esses dois pontos. Poderia ter pego aqui? Poderia. Mas vamos pegar esses dois pontos aqui. E aí eu vou resolver. Igual eu fiz aqui, ó. A energia mecânica em A, ela é igual à energia mecânica em B. Qual é a energia mecânica que eu tenho em A? Somente EPEL. Vou colocar energia potencial elástica
no ponto A. E o que eu vou ter aqui no Y? Eu vou ter energia cinética no ponto B mais energia potencial elástica também, só que no ponto B. É diferente essa dessa? É, porque aqui é x ao quadrado, é x0, e aqui é outro x, né? É outra deformação, ó. Então, não são iguais. Mas ele falou o seguinte, a energia cinética nesse ponto é 7/9 da potencial. Veja bem o que ele está dizendo. Ele está dizendo que nesse ponto B, a energia cinética do ponto B é 7/9 da energia potencial elástica do sistema, ou seja, do ponto A. Porque no ponto A tinha energia potencial máxima. Nesse ponto aqui só tem 7/9 dele. Então, a energia cinética é 7/9 da energia potencial elástica em A. Vou substituir aqui. Energia... é para ficar azul escuro também, né? A energia potencial elástica em A é igual. Quanto que vale a energia cinética? Vale 7/9 da energia potencial elástica em A, mais a energia potencial elástica em B. Bom, como aqui é EPEL A e aqui também é EPEL A, eu vou pegar esse cara, vou passar ele para o lado de cá. Ó, vai ficar energia potencial elástica no ponto A. Aqui está positivo, vou trazer para cá, vai ficar negativo. Então, vai ficar 7/9 de energia potencial elástica em A igual a energia potencial elástica em B. Certo? Tá aí, não é, Emerson? Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Tira o MMC. O MMC é 9. Lembrando que aqui tem o número 1. 9 dividido... Aqui também tem o número 1, esqueci, embaixo. 9 dividido por 1 é 9 vezes 1, 9. EPEL A menos 9 dividido por 9 dá 1 vezes 7, 7 EPEL A igual EPEL B. Vamos resolver isso aqui. 9 menos 7 dá 2. 2 EPEL A sobre 9, né? É igual EPEL B. Vamos... Eu vou passar esse 9 para cá, tá? Eu vou chegar ele para frente. Eu posso fazer isso. EPEL é K. X A ao quadrado sobre 2. Aqui vai ser K. XB ao quadrado sobre 2. Vou subir um pouquinho aqui. Aí, vocês não podem ver a próxima pergunta, não. A constante elástica é a mesma. Eu juro que eu queria vermelho, né? Mas veio amarelo. Eu vou cortar K com K, vou cortar 2 com 2. O que que sobrou? Sobrou 2 sobre 9, que multiplica. Qual é a deformação no ponto A, gente? No ponto A, a deformação é x0. Então, eu vou colocar aqui, x0 ao quadrado. Qual é a deformação no ponto B? Eu vou chamar só de x, tá? Eu vou chamar só de x, x ao quadrado. E é esse cara que eu quero achar. Como que eu vou fazer para achar esse cara? Esse 2 vem para cá em forma de raiz. Então, vai ficar assim. X é igual a raiz quadrada de 2/9 x0 ao quadrado.
Agora tira a raiz desses caras aí. Raiz de 2, aproximadamente 1,4. Raiz quadrada de x0 ao quadrado, só x0. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí divide. 1,4 dividido por 3 dá 0,466666. Vamos colocar 0,47 vezes x0. Só que tem uma coisa que está me chamando a atenção aqui. Em que ponto ou pontos? Esse trem me deixou com a pulga atrás da orelha. Ou pontos? Será que tem mais de um? Mas como é que vai ter mais de um? Ah, lembrei. Quanto que vale a raiz quadrada de 9? É 3, Emerson? Não é não. É mais ou menos 3. Não é? Não é não, Emerson. É. Porque, veja bem, a raiz quadrada, ela está te fazendo uma pergunta. Que número que elevado ao quadrado dá 9? Agora eu te pergunto, 3 positivo ao quadrado dá 9? Dá 9, Emerson. E 3 negativo ao quadrado também dá 9? Também dá 9, Emerson. Então, quando eu tiro a raiz quadrada, a gente fala que é 3, mas matematicamente, na ponta do lápis, é mais ou menos 3. Então, não é... Quando eu tirei a raiz quadrada de 2, não é 1,4, é mais ou menos 1,4. Tá? Aí, mas aqui também. Mas se você colocar aqui, vai ficar mais dividido por mais dividido por menos dividido por menos dividido por mais. Vai acabar dando na mesma, tá? Então, não coloca não. Mais ou menos 0,47 x0. Então, tem 2 pontos. E tem que ter, gente, é uma lógica. Ó, a energia potencial se transforma em energia cinética. Aí, quando chega aqui, a cinética volta a transformar em energia potencial. Então, vai ter 2 pontos em que isso aqui vai acontecer. Um aqui e o outro do lado de cá. Mas por que mais ou menos? Porque se eu pensar lá na reta do x, né? Se aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E do lado de cá, é menos 1, é menos 2, é menos 3. Então, tem que ser 2 pontos. Né? Por isso que ele colocou 2 pontos aqui. 2 pontos, o mais 0,47 e o menos 0,47. Tá bom? Uhul, acabou. É a última. A energia cinética pode ser superior à potencial em algum ponto? Oi? Que pergunta é essa? Como que é? A energia cinética pode ser superior a algum ponto? Uai, gente, a energia cinética é 7/9 da potencial. O que sobrou para a potencial nesse ponto aqui? Sobrou 2/9. Sim, ela pode ser maior, né? Entendi não, Emerson. Então esquece o que eu falei. Vamos pensar aqui. A energia potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando. Chega uma hora que a cinética fica maior que a potencial, não fica? Sim. Aqui a energia cinética é máxima. E a potencial é 0. Aumentou. A energia cinética vai começar a diminuir, mas ela vai ficando maior. Ela ainda está maior do que a potencial, está maior. E aí ela passa a ficar menor. Então, sim, existem vários pontos, vários. Todos esse intervalo aqui, ó, né, do menos 0,47 mais 0,47, a energia cinética é maior do que a potencial. Então, a resposta aqui é sim. E não só um ponto, mas um intervalo. Né? A energia cinética ela vai ser maior do que a potencial entre o intervalo de menos 0,47 x0 e mais 0,47 mais 0,47 x0. Tá? Não precisa responder desse jeito aqui não. Tá bom? É só você lembrar que tem aquele intervalo. Deixa eu fazer bonitinho aqui, né? Menos 0,47 de x0 e mais 0,47 de x0.
que é esse intervalo aqui que eu risquei aqui todo, ó, de menos 0,47 a mais 0,47, ela vai ser maior. Eu não vou escrever não, só estou falando, vocês escrevam aí, tá? Para não esquecer. Sim, explique. Existem, como a transformação de energia, uma hora a energia cinética fica maior do que a potencial. Ok?